Informação exclusiva: o Corinthians já andou buscando informações sobre Davi Luiz, que está de saída do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero começar esse vídeo explicando por que do boato de que Hugo Souza pode voltar para o Flamengo em 2025. O Corinthians já comunicou ao Flamengo nessa quinta-feira que vai exercer a opção de compra, avaliada em 800 mil euros ou mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Essa previsão estabelecia um pagamento em 4 parcelas de 200 mil euros, mas o contrato também dá o direito ao Flamengo de não aceitar o garantidor, aquele responsável pelo pagamento em caso de atraso do Corinthians. E ao que tudo indica, o Flamengo recusará qualquer que seja o garantidor do Corinthians. Tudo porque, na compra de Mateuzinho no início dessa temporada, o Corinthians acabou por atrasar uma das parcelas. Na oportunidade, o Corinthians havia colocado a Brax, o contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, como garantidor. Ainda assim, acabou por atrasar um dos pagamentos de parcelas do lateral direito. Isso vai permitir ao Flamengo que não aceite um parcelamento, e aí caberia ao Corinthians comprar o Hugo Souza em definitivo, desembolsando 4 milhões e 800 mil reais à vista, ou então correr o risco de perder o atleta para 2025. Como é que eu acho que essa história termina? Corinthians e Flamengo vão acabar se acertando, e mesmo com um parcelamento, o atleta vai ficar no time, até porque o Hugo não quer voltar para o Flamengo. O Hugo está super decidido em ficar no Corinthians e o negócio vai acabar sendo bom para todas as partes. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians divulgou uma nota no meio da tarde dessa sexta-feira, afirmando que vai manter a Esportes da Sorte como sua patrocinadora. É que a empresa master do Timão conseguiu, via justiça, uma decisão favorável. Dessa maneira, mesmo estando fora daquela lista do governo federal de bets autorizadas, graças a uma decisão judicial que pode ser cassada a qualquer momento, há a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir na camisa dos clubes que ela patrocina. O Palmeiras não aceitou essa decisão judicial, ou melhor, ainda está tomando as providências, estudando junto ao departamento jurídico se há estabilidade nessa decisão que é só provisória, que é só momentânea da justiça. O Corinthians preferiu adotar ou confiar nessa decisão judicial, que é provisória, que é através de liminar, que permite a Esportes da Sorte sua continuidade. Só para lembrar e explicar. A Esportes da Sorte acabou por se acertar com a Lotérgia, a loteria do estado do Rio de Janeiro. Lá por lá, para você estar legalizada, o custo é muito menor. A Esportes da Sorte gastou algo na casa dos 5 milhões de reais, enquanto com o Ministério da Fazenda o custo seria de 30 milhões de reais. Até por isso o governo não estava aceitando a permissão que a Esportes da Sorte atuasse em cenário nacional. Mas graças a essa decisão da Justiça, momentaneamente isso está resolvido. Bora falar agora sobre uma decisão em desacordo com Corinthians e Vasco. Nessa sexta-feira, por 9 votos a 0, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu rejeitar os pedidos de Vasco e Corinthians em relação às datas das semifinais da Copa do Brasil. Só para explicar esse contexto. Esses jogos aconteceriam originalmente assim que a data FIFA da semana que vem terminasse. A seleção brasileira jogaria na terça, na quarta-feira a gente teria Vasco e Atlético Mineiro, na quinta-feira Corinthians e Flamengo. O Flamengo solicitou à CBF uma alteração, jogando essas partidas da semifinal da Copa do Brasil para o fim de semana seguinte, dias 19 e 20, e antecipando os jogos do Campeonato Brasileiro para essas 4 equipes. A CBF aceitou, decidiu e divulgou a nova tabela. O Corinthians e o Vasco foram ao STJD, mas por 9 votos a 0 está mantida a decisão. Queria contar também que já foram conhecidos os árbitros das semifinais, jogos de volta. No dia 19, sábado, em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro terão o apito de Ramon Abate Abel. Já no domingo, dia 20, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo será apitado por Anderson Daronco. Com informação exclusiva, quero contar para vocês que existe o interesse do Corinthians na contratação de Davi Luiz. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do staff do jogador. Atleta cujo contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, ninguém da atual diretoria do Flamengo procurou o Davi Luiz para a renovação do contrato. Essa decisão sobre a permanência ou não do atleta vai ficar para o futuro presidente. Em meio a isso, o Davi e seus representantes, ele é agenciado pelo Juliano Bertolucci, maior empresário do futebol brasileiro. Eles já foram procurados por alguns clubes. Tem 2 ofertas boas do exterior, de centros não tão importantes. E o interesse, ainda sem proposta oficial do Corinthians.
O interesse foi manifestado pelo Fabinho Soldado, com quem o Davi Luiz já trabalhou no próprio Flamengo. O diretor executivo de futebol do Corinthians vê no Davi Luiz uma peça super importante dentro de uma engrenagem que anda em falta no timão, de jogadores líderes, que tenham ascensão em relação ao restante do elenco e que possam ter um bom exemplo no vestiário. Até por isso, o Corinthians já abriu conversas com representantes do jogador, embora sem apresentação de uma oferta oficial. O Davi Luiz não sinalizou nem que vai, nem que não vai, ele pretende esperar o Campeonato Brasileiro terminar para decidir seu futuro. A aposentadoria está completamente descartada. Atleta que já jogou por Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo, incluindo Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Só para completar, se quiser jogar no Corinthians, o Davi Luiz vai precisar baixar bastante seu salário. Hoje, seus vencimentos de R$1,5 milhão no Flamengo estão completamente fora da realidade do que o Corinthians imagina para um defensor. Timão que tem para a zaga hoje Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká e André Ramalho. O Caetano está de saída do clube. Só para completar em relação ao Corinthians, o Timão vai exercer a compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, 4 parcelas de €200 mil. É só importante contar que esse parcelamento não foi pedido pelo Corinthians e já estava previsto no contrato de empréstimo, então tudo está seguindo exatamente aquilo que estava combinado. Beleza? As informações do time do Corinthians, hoje o dia da vergonha. Vergonha, 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 né? Esta é a palavra, porque o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgou o pedido de recurso do Corinthians e também do Vasco a respeito das partidas da Copa do Brasil que foram alteradas, das datas da Copa do Brasil que foram alteradas, no caso Corinthians e Flamengo, e também Vasco e Atlético Mineiro, alteradas pela CBF justamente para beneficiar o Flamengo, né? Única e exclusivamente para beneficiar o Flamengo, que terá, para o jogo da Copa do Brasil, o time completo. O Flamengo, se jogasse no dia 17, na Copa do Brasil, como era previsto na data inicial, teria o time todo desfalcado, porque tem jogadores, muitos jogadores convocados para as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas não, a CBF modificou a data e Corinthians e Flamengo vão jogar no dia 20 de outubro, um domingo, portanto. E a data foi mantida pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento aconteceu nessa sexta-feira e acontece o seguinte: o STJD rejeitou as solicitações dos clubes e manteve a inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro. O placar foi 9-0 contra as medidas inominadas. 9-0. Unanimidade. É uma vergonha, é inacreditável. Assim, as datas permanecem as seguintes, né? O Vasco e Atlético Mineiro jogam no dia 19 de outubro pela Copa do Brasil, um sábado, e Corinthians e Flamengo jogam dia 20 de outubro pela Copa do Brasil, um domingo. Então, é inacreditável. É um tribunal político, é um tribunal de cartas marcadas, né? E mesmo contra o próprio regulamento geral das competições que veta esse tipo de mudança, o STJD acabou ratificando o que a CBF fez na mudança das datas para beneficiar o Flamengo. Então foi mais uma derrota para o futebol brasileiro, principalmente uma derrota para o Corinthians. O Corinthians perdeu no tapetão. Fosse o Corinthians, fosse eu o presidente do Corinthians, não entraria em campo contra o Flamengo, né? Boicotaria a Copa do Brasil, né? Deixaria a Copa do Brasil de lado, daria WO, não entraria em campo na partida contra o Flamengo. Que se dane a Copa do Brasil. Já que é para beneficiar o Flamengo, já dá a taça de uma vez para o time do Flamengo. É inacreditável que isso esteja acontecendo no futebol brasileiro e que ninguém faça nada, né? Será que tem alguém interessado? Quem está interessado em prejudicar o Corinthians? Quem está interessado? Será que teria alguém interessado, por exemplo, em rebaixar o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Porque agora tudo é possível, passa tudo pela cabeça. Então, realmente é lamentável, uma vergonha o que aconteceu hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Deixe o seu comentário, quero ler o seu comentário aqui no canal do Sereto, eu leio todos os comentários, quero saber o que você acha, quero saber a sua opinião a respeito de mais esta vergonha, para falar o mínimo, né? Que eu tenho vontade de falar alguns palavrões aqui, mas em respeito à nossa audiência, em respeito ao nosso público, aos youtubers espectadores, eu não falarei palavrões. Bom, por falar em CBF, a CBF definiu o árbitro da partida entre Corinthians e Flamengo no dia 20 de outubro. Será Anderson Daronco, árbitro do Rio Grande do Sul. Né? De olho no apito, senhoras e senhores. Todos de olho no apito. O Anderson Daronco, forte, né? Fortão, musculoso, mas tem que apitar direito, hein? Tem que apitar direito. O jogo vai ser em Itaquera, é sangue no olho, tapa na orelha, jogo da vida. Corinthians não é brincadeira, tem que apitar direito Anderson Daronco e o Corinthians está de olho nesta questão. Muito bem, o Corinthians ele emitiu uma nota oficial
na tarde desta sexta-feira, informando que está mantida a parceria com a Esportes da Sorte como patrocinadora master do clube. Segundo o Corinthians, a empresa Esportes da Sorte obteve decisão favorável na justiça para fazer publicidade em todo o território brasileiro, tá? Então a Casa de Apostas, que segue fora da lista nacional divulgada pelo governo federal, de empresas liberadas para operar no país, mas recebeu uma autorização do estado do Rio de Janeiro. E, segundo o Corinthians, apesar desta proibição da lista nacional, a Esportes da Sorte poderá seguir patrocinando o clube. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, nos termos da legislação em vigor, está autorizado a seguir com a exposição da marca Esportes da Sorte, conforme contrato atual, que segue sendo integralmente cumprido pelas partes. O clube está amparado também por uma decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça, ratificando a autorização para a publicidade de marca. É isso aí. Então o Corinthians está dizendo que está respaldado em relação ao uso da Esportes da Sorte. O Corinthians tem contrato de 3 anos com a Casa de Apostas, 309 milhões de reais até o fim de 2026, com 57 milhões de reais de aporte para o pagamento do contrato do holandês Memphis Depay, principal reforço do clube no ano, né? E que chegou graças justamente à empresa Esportes da Sorte. Foi contratado justamente pela empresa Esportes da Sorte, o salário do Memphis de 3 milhões de reais por mês, e é a Esportes da Sorte que vai pagar a maior parte desse salário. E o Corinthians terá um reforço para o jogo contra o Atlético Paranaense. Trata-se de José Martínez. O Martínez, volante da Venezuela, da seleção da Venezuela, está defendendo o seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo, jogou contra a Argentina e tomou o 3º cartão amarelo. Estava pendurado, tomou o 3º cartão amarelo. Com isso, não joga pela Venezuela na próxima partida das eliminatórias. Desta maneira, ele deve ser liberado antes do prazo previsto e deve voltar a treinar com o Corinthians também antes do prazo previsto. Com isso, ele deve jogar no dia 17 de outubro pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Em compensação, o Félix Torres, que está na seleção do Equador, e também o Ángel Romero, que está na seleção do Paraguai, continuam de fora do time do Corinthians e não terão condições de jogar no dia 17 de outubro. Não vai dar tempo deles jogarem no dia 17 de outubro, porque eles vão estar em compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo. E para finalizar, eu quero dizer que a novela entre Corinthians e Flamengo envolvendo o goleiro Hugo, a compra do goleiro Hugo, continua, né? O Corinthians está dizendo que vai pagar apenas em 4 parcelas, o Corinthians vai pagar em 4 parcelas os 800 mil euros para a contratação do Hugo, isso a partir do mês de janeiro. Diz o Corinthians que isso está no contrato de empréstimo. O Corinthians diz que isso está no contrato de empréstimo. Já o Flamengo está tentando conseguir garantias de que vai receber esse dinheiro, porque o Flamengo teve dificuldades para receber o dinheiro do Mateuzinho, né? E, sobretudo, a última parcela da compra do Mateuzinho. Nem sei se o Corinthians pagou esta última parcela da compra do Mateuzinho. Então, nesse caso, o Flamengo quer receber garantias financeiras para o pagamento parcelado, ou então quer receber a quantia à vista, os 800 mil euros à vista. E no caso de não pagamento, dentro do prazo previsto, o goleiro voltaria para o Flamengo. O Corinthians diz que as questões que são questões contratuais, que está respaldado pelo contrato de empréstimo e que o contrato será cumprido. Ou seja, o Corinthians diz que vai pagar de forma parcelada, em 4 vezes. Então continua o imbróglio, continua a negociação, continua a novela envolvendo o goleiro Hugo e Corinthians e Flamengo. Não dá para dizer ainda que o Hugo já é goleiro do Corinthians. Ainda não dá para dizer, só vai dar para dizer quando de fato as 4 parcelas forem depositadas para o Flamengo. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícia. Uma vergonha que aconteceu aí, né, com o STJD, cara, uma vergonha, lamentável, 9-0, impossível isso ter acontecido, ninguém votou a favor, lamentável. Como é que alguém pode entender que isso não foi prejudicial para os outros clubes? Por que será? Enfim, complicado demais, ossada. Então, se você já deixou seu like aí ainda, não fez isso, então faça agora. Se inscreve no canal, ative o sininho. Um grande abraço, tchau, fui.